Olá pessoas, como vai? Olha só, ontem eu fiz um vídeo sobre as 10 bruxas mais famosas da história, ou pelo menos as 10 bruxas sobre o ponto de vista de algumas pessoas aí. Só que hoje nós vamos fazer diferente, eu vou falar sobre os 10 bruxos, ou magos, ou o que você quiser, porque no título tá bruxos, mais famosos da história. Só que antes, deixa eu dar um recadinho aqui. Eu não sei se você percebeu, mas o YouTube de novo não está entregando feed, principalmente para quem usa celular. De primeiro chegava um som de alerta quando um vídeo novo vinha para o canal e agora não chega mais. Então, fica meio esperto e esperta aí que às vezes sai vídeo novo durante toda a semana, que nem esse vídeo mesmo é um extra, e você acaba ficando meio que sem saber. Bem, eu começo a minha lista de bruxos ou magos com Michael Scott, que foi um intelectual europeu influente do século XIII. Ele era tão interessado em aprender o oculto que seu conhecimento lhe rendeu a posição de astrólogo pessoal do Sacro Império Romano daquela época. Aliás, ele acertou várias profecias durante seu mandato, e além disso tinha um conhecimento notório quando o assunto era a manipulação de ervas. Meu segundo mago ou bruxo é John Dee. Dee era um homem inteligente. Ele se interessava muito por todo tipo de conhecimento, inclusive o conhecimento sobre o oculto. Ele viveu muito tempo apoiado nas costas da realeza, e de todas as coisas que esse cara sabia fazer, o que mais chamava a atenção é o lance de poder fabricar ouro com qualquer tipo de metal. Aliás, o interessante é que ele morreu em 1608 na pobreza. Edward Kelly, ou Edward Talbot, tanto faz. Era um alquimista com grandes conhecimentos e era amigo íntimo de John Dee. Aliás, ele quem teria ensinado Dee os segredos da fabricação do ouro. Kelly dizia ser capaz de falar com espíritos e ele também alegava ter descoberto a língua dos anjos, o idioma que ele mesmo chama de Enoquiano. A amizade de Kelly e Dee acabou terminando de uma maneira repentina, pois Kelly acabou sugerindo para Dee que ele deveria compartilhar a mulher dele com ele, porque era a vontade dos anjos. Ele morreu em 1597, existem diversas lendas sobre sua morte, mas nenhuma é o verdadeiro fato ocorrido de maneira confirmada. Nicolas Flamel ou Nicolas Flamel, tanto faz, foi um comerciante do século XIV que se deu bem na vida. Aliás, ele ficou tão rico que rumores começaram a surgir, e a mais popular de todas é que ele teria se envolvido nas artes das trevas para seu benefício próprio. A lenda é tão famosa que, se você já leu os livros de Harry Potter, você vai encontrar o personagem Flamel como o criador da Pedra Filosofal. Roger Bolingbroke. Roger foi um padre do século XV que tinha grandes interesses por ocultismo e astrologia. Foi acusado de heresia e de conspirar contra a vida do rei da Inglaterra. Ele procurava meios no ocultismo de matá-lo. Sobre tortura em público realizada pela Igreja Católica e diante centenas de olhos, ele acabou confessando que suas práticas não condiziam com os ideais da Igreja. Em outras palavras, ele confessou ser bruxo. Aleister Crowley. Para alguns, esse cara é um herege, mas já para outros, um grande sábio. O perfil de Aleister é longo, muito extenso, mas nós podemos dizer que ele foi um mago e alquimista com muita notoriedade se levarmos em conta todos os tempos. Propagou a lei de Telema, onde tornou conhecida a famosa frase: "Faça o que tu queres, será o todo da lei". E tal palavra ele teria recebido como mandamento quando esteve no Egito, através de um espírito chamado Aivas, que seria uma espécie de porta-voz de Horus. Hugh Draper. Hugh foi acusado de bruxaria e preso no século XV. Foi preso em Londres, numa torre de pedra, e lá permaneceu algum tempo.
Nesse período que ficou detido, fez diversas gravuras nas paredes de pedras e a mais famosa representa os símbolos do zodíaco. Diz a lenda que ele também gravou uma codificação na parede contendo a data maio de 1561. Obviamente ninguém sabia o que aquilo dizia, mas conforme a lenda, quando chegou nessa data, ele simplesmente havia desaparecido do calabouço. Ninguém havia tirado ele de lá e também não havia escapado de maneiras convencionais. Então criou-se o mito de que esse homem aí era um verdadeiro bruxo. Em oitavo lugar, o famoso São Cipriano. Cipriano foi um mago da Antioquia que tinha muito conhecimento oculto. Certa vez foi procurado por um homem chamado Aglaide, que queria que Cipriano realizasse um trabalhinho para que uma moça chamada Justina viesse a aceitá-lo como marido. Obviamente o mago então buscou a ajuda de demônios, porém Justina suplicou aos anjos por ajuda. Após diversas tentativas de fazer um feitiço que funcionasse, Cipriano acabou desistindo e converteu-se ao cristianismo. De fato, ele morreu no ano de 301, na cidade de Nicomédia. Cornélios Agripa, conhecido por muitos como o maior mago de todos os tempos. É autor de livros que detalham as artes das trevas e já teve todo tipo de experiência relacionada ao oculto, mas, após muitos anos trilhando os caminhos misteriosos da magia, chegou à conclusão que era melhor parar de vez, visto que ele passou a entender que sua alma poderia ser condenada ao inferno por toda a eternidade. E agora, o meu favorito de todos, o Rabino Yehuda Loew ben Bezalel. A história desse homem é uma das mais interessantes dessa lista e, na minha opinião pessoal, é a mais interessante. Foi um judeu estudioso e conhecedor de vários segredos cabalísticos. Ele não era rico e não era pobre. Era um homem comum, porém sábio dentro de sua cultura. A lenda em torno dele diz que, no passado, o cristianismo se espalhou pela cidade de Praga, na Europa. E, para repelir e afastar qualquer tentativa de conversão da comunidade judaica, o rabino criou um homem sem alma feito de barro, ou como é conhecido, o Golem. E esse tal Golem tinha o papel de vigiar as ruas da cidade e, caso visse algo estranho, voltava imediatamente a avisar o seu senhor, o seu rabino. E ele também realizava tarefas aos sábados, que para os judeus é um dia sagrado, e uma vez por semana ele era desligado, por assim dizer. Certa vez, enquanto o rabino e outros judeus estavam na sinagoga orando durante um sábado, o Golem estava lá fazendo o seu trabalho de vigia quando ele avistou algo que poderia ser ameaçador. Então, ele foi até a sinagoga para avisar seu dono. No entanto, não era permitida a entrada do Golem lá. O que aconteceu é que ele acabou entrando e ficou meio que descontrolado enquanto eles oravam e rezavam e recitavam um salmo, que eu não vou mencionar aqui. Bem, aí vai vendo a história. Diferente do que diz as lendas, ele não atacou ninguém, ele somente perdeu o controle e ficou lá tendo uns tiques assim, ó, meio que se mexendo, tremendo e sem controle nenhum, não recebia mais nenhum tipo de ordem. Aí o rabino pensou o seguinte, falou, olha, a melhor coisa a fazer então é desativar o Golem, e foi justamente isso que ele fez. Ele desativou ele, e dizem que seu corpo foi guardado nos porões da sinagoga e que está lá até os dias de hoje. Aliás, eu quero chamar uma atenção especial para essa lenda aí. O filme de Frankenstein e o clássico filme O Golem foram inspirados nessa história, porém com um roteiro totalmente distinto. E bem como sabemos, lendas são lendas, mas falando sério, acredite, essa é uma daquelas histórias que vem sendo contada há séculos de modo fiel pela comunidade judaica nos mínimos detalhes. E se você pesquisar aí em sites, blogs, enfim, por toda a internet, até mesmo no filme que eu dei de referência, você vai encontrar, sim, de fato, uma lenda completamente distorcida, completamente diferente
que não tem nada a ver com a lenda que vem sendo aplicada dentro da cultura judaica. Aliás, eu vejo isso como uma espécie de necessidade de algumas pessoas em distorcer essa lenda, o que me leva a pensar no seguinte: será que é só uma lenda mesmo? Ou de fato esse senhor aí conseguiu criar um golem? Bem, essa é a pergunta. Quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se é novo ou nova no canal, inscreva-se. Se gostou, dá joinha. E um forte abraço e até o próximo vídeo.